A paz do Senhor Jesus, boa madrugada na presença de Deus, né? Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra, né? A Bíblia Sagrada, quando o Senhor Jesus nos ensina, né? A crer na sua santa palavra, né, a nós termos o conhecimento, né, das coisas de Deus através da palavra do Senhor, né. Hoje vamos dar continuidade à leitura, né, no livro do apóstolo São Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 9, né, e o versículo 27. O título diz assim: Jesus cura 2 cegos, né? O versículo 27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês querem que eu vocês creem que eu possa curá-los? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles foram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não conte isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. E quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. E logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar, e todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar os demônios. Olha só, né, meu amigo, meu irmão, que blasfêmia, né, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus, Filho de Deus, né, gerado da Virgem Maria, né, serva de Deus, né? Quando estava aqui neste mundo, nessa terra, né, pregando o Evangelho do Reino, né, curando, libertando os oprimidos, né, salvando, ele foi também perseguido, humilhado, né, envergonhado. Olha só que coisa, né? Jesus fazia o bem, curava, né? Restaurava a vida das pessoas, libertava elas, né? Como aquele rapaz que estava mudo, não porque ele queria, mas porque um mal, um espírito maligno, né, impedia dele falar. E quando Jesus o curou, o libertou, aqueles líderes religiosos da época, os fariseus, né, disseram que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, né? Chamaram Jesus de endemoniado, né? O nosso Salvador, o nosso Libertador, Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz por nós pecadores, né? Imagine nós, seres humanos, né, meu amigo, meu irmão, o que não dizem conosco, né? Que cremos em Jesus, que cremos na palavra de Deus, né?
que se esforçamos para agradar a Deus. Por isso que eu e você não pode, de maneira nenhuma, abandonar a nossa fé em Deus, no Senhor Jesus, por conta de nada, por conta de calúnia, de defamação, por conta de perseguição. Se fizeram isso com o próprio Jesus, né? Imagine conosco, meu amigo, meu irmão, que somos pecadores, né? Que somos limitados, que somos de carne e osso, né? Que viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas o importante é que a nossa fé esteja firmada em Deus, né? Que o nosso alvo seja Cristo Jesus, o nosso Salvador. E que você não abandone a sua fé em Deus, a sua comunhão com Deus por conta de nada nesse mundo, né? Pode dizer o que quiserem falar contra mim, contra você. O importante é você temer a Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. Como diz a palavra do Senhor, se ao madeiro verde fizeram assim, né? Perseguiram, humilharam, crucificaram, imagine a nós um madeiro seco, né? O que não farão, né? Por conta da nossa fé em Deus, né? Do nosso temor a Deus. Mas nós temos a convicção que Cristo Jesus é o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso abençoador. E que nós não esperamos em Cristo só nessa vida presente, mas também na eternidade com o Senhor, que é o importante na vida do ser humano, né? É a salvação da nossa alma, do nosso espírito, porque sabemos que tudo nessa terra é passageiro, meu irmão. Sabemos que lutamos por tudo aqui, mas não levamos nada, a não ser a nossa salvação em Cristo Jesus. Então eles disseram, versículo 34, mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios é quem dá a esse homem o poder para expulsar os demônios. Olha só, né? Diziam que Jesus libertava as almas oprimidas, aqueles que se estavam sofrendo, escravos de Satanás, com doenças, oprimidos por os demônios, pelos próprios príncipes dos demônios, chamava Beelzebul, né? Mas não, Jesus ele expulsava pelo Espírito Santo de Deus, pela mão de Deus, né? E hoje ele ainda opera milagres. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda salva e prepara o homem e leva para o céu, o homem ou a mulher, né, que quer servir a Deus, que quer ter uma vida com Deus. Mas isso, meu amigo, meu irmão, não quer dizer que você e eu, servindo a Deus, crendo em Deus, procurando servir a Deus, estamos isentos, né, das perseguições, isentos das calúnias, das defamações, né, das injúrias, né? Não, pelo contrário, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, eu até li outro dia, né? As bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem e perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu, meu irmão. Nós não esperamos galardões de homens dessa terra. Não esperamos glória de homens desse mundo passageiro, não. Esperamos em Deus, na eternidade, né? O nosso galardão está com Deus, onde todos nós seremos julgados segundo as nossas obras e receberemos do Senhor, se perseverarmos até o fim, né? A coroa da vida, a qual Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, né? Então, o importante é a sua consciência diante de Deus, não diante de homens, né? Não.
Vão ter aqueles que vão te elogiar, vão ter aqueles que vão te criticar, vão ter aqueles que vão te caluniar, né? Vão ter aqueles que vão ser sinceros com você, comigo, como está aqui a palavra dizendo. Quantos imagine a vida daquele homem que era mudo, quando Jesus curou ele, né? Libertou ele. A vida daqueles 2 cegos que não via nada, vivia na escuridão, quando Jesus fez eles enxergar a luz do dia, né? Ver a vida. Então, a maravilha que Deus fez na vida deles, com certeza eles ficaram felizes, agradeceram a Deus. Mas por outro lado, tem aqueles que o chamava de endemoniado, né? Criticavam Jesus, humilhavam, né? Então, na nossa vida, neste mundo aqui, não é diferente. Sempre vai ter aqueles que vão te abençoar, como vai ter aqueles que vão te perseguir, te desejar o mal. Mas quem nos justifica é Deus, como está escrito na sua palavra. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, como está escrito: nada nos separará do amor do Senhor Jesus, que está derramado no nosso coração. Então nada nem ninguém, meu amigo, pode nos separar do amor de Cristo, porque quem nos justifica é Deus. Eu e você não tem que estar se justificando para ninguém, a não ser para Deus. E é Deus, o Espírito Santo, é quem nos justifica, né? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Que o Senhor te fortaleça, aumente a sua fé, que você entregue verdadeiramente a sua vida para Jesus, a sua família para Jesus, né? Não da boca para fora, não, mas que haja uma mudança na sua vida, que você venha dar bom testemunho de um servo e de uma serva de Cristo, né? Pois hoje nós servimos a Jesus e cremos na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Nós vamos agora orar ao Senhor nesta madrugada, vamos entrar na presença de Deus em oração, crendo que Deus existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam, né? E nós vamos buscar a Deus agora em nome de Jesus em oração, e pode ficar certo que Deus salvará a sua vida, a sua família, a sua casa, assim como o Senhor Jesus fez os milagres na vida daqueles cegos, na vida daquele mudo, né? O Senhor também fará na nossa vida, na nossa família, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus que estais no teu alto e sublime trono, acima dos céus, dos céus, acima dos querubins, como diz a tua santa palavra, meu Pai. Pai, não importa para aqueles que não creem, o que importa é que nós cremos no teu poder, cremos que o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Cremos que todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Deus do universo, Deus da humanidade, Deus das causas impossíveis, Deus dos milagres extraordinários, Pai. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, meu Pai, diante dos olhos santos do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Como diz a tua santa palavra, meu Deus, que a tua misericórdia se renova a cada manhã e por conta dela nós não somos consumidos, meu Deus. Que o teu amor se estende de geração a geração e que a ira do Senhor dura por um pouco de tempo. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Tenha misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos seus familiares, Senhor. Abre, meu Deus, o entendimento deles, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador, nos seus corações, ó Pai. Pois tua palavra diz que nos últimos tempos Satanás cauterizará a mente de muitos, Senhor, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, Senhor, em nome de Jesus, repreenda agora, nesta madrugada, meu Pai, todo o mal, toda seta maligna, toda incredulidade, toda murmuração, todo laço das trevas, meu Deus, contra a nossa vida, a vida dos nossos amigos e familiares. Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado agora toda a força das trevas, meu Pai. Seja colocado por terra toda cegueira maligna, todo mal, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora, meu Pai. E que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, meu Deus, venha agora na nossa mente, no nosso coração. Ó Senhor, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé em Ti, aumentando, Senhor, o conhecimento do Senhor em nós. Ó Arabastorobocandestubriandecante oromonoshuronoma debabassu debecaia debriandastubriaia. Ó Espírito Santo de Deus, ah Senhor, como precisamos da Tua misericórdia na nossa vida, na vida dos nossos familiares e amigos. Visita eles, meu Pai. Tira a cegueira espiritual, Senhor. Abre o entendimento de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não te conhece, Senhor. Mas a Tua palavra nos ensina que nós receberemos, porque, meu Deus, cremos no Senhor Jesus, no nosso Salvador. Então nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche da Tua vontade, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor cresça em nós, Espírito Santo, e que nós diminua, desapareça, mas que o Espírito do Senhor, meu Pai, cresça em cada um de nós, Senhor. Pai, visite o aflito, o desesperado, humilhado, Senhor. Aquele que Satanás tem sugerido até tirar a própria vida, meu Deus. Aquele que se encontra no mundo do crime, das drogas, do tráfico, aprisionado por Satanás, Senhor. Aprisionada a sua mente, meu Deus, possessa de pensamentos maus, satânico e diabólico. Liberta ele, meu Deus, liberta ela. Pai, aquele que se encontra enfermo, aflito, desesperado, que já bateu em tantas portas, meu Deus, que foi aos médicos e através dos exames foi constatado uma enfermidade mortal. Senhor, liberta, cura, meu Deus, assim como o Senhor libertou aquele homem mudo, Pai, que o diabo estava lá cauterizando, meu Deus, ali, possuindo, meu Deus, impedindo dele falar. Senhor, liberta nesta madrugada, liberta, meu Deus, o encarcerado, tem misericórdia dele, Pai, aqueles que estão lá presos injustamente, caluniados, defamados, meu Deus, testemunhas falsas, perversas, autoridades injustas, ó Deus, e perversas, que usam, meu Deus, do poder transitório que tem, Pai, para praticar a maldade e a injustiça. Ó justo juiz, juiz dos juízes, tenha misericórdia dos inocentes, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, entregamos em Tuas mãos nessa madrugada, meu Deus, aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos dos nossos familiares e amigos, que o Senhor faça tornar possível, Pai. Visite agora, meu Deus, o Senhor, que é um Deus onipresente, onipotente e onisciente, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor é Deus poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho para o Teu povo passar em pés enxutos, ó Pai. O Teu povo de Israel, o guarda de Israel que não dorme,
O guarda de Israel que não precisa ser carregado por mãos humanas, que não está pendurado no madeiro, que não está dentro da sepultura, mas está à direita do Deus Todo-Poderoso intercedendo por nós, como ensina a tua palavra, meu Deus. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão do Brasil, da nação, dos inocentes. Tenha compaixão, meu Deus, das autoridades do bem, que foram constituídas pelo Senhor e procuram fazer o bem. Meu Deus, guarda elas, livra elas, Pai. Mas os maus, o Senhor os varras do poder, meu Deus. Pai, faça justiça, Senhor. Ó Deus poderoso, faça justiça em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia que já se passou, por este novo dia, este final de semana, Senhor. Que abençoe, Pai, ali a empresa onde trabalhamos, os diretores, seus familiares, os gerentes, seus familiares, cada funcionário, Pai, ali da empresa. Abençoe as famílias, abençoe, meu Deus, os clientes, prospere, vi multidões, Pai, de clientes do bem, famílias do bem, clientes abençoados, meu Deus, guarde e livre de todo mal. Senhor, prospera-nos como nunca prosperamos, Senhor. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Senhor, abençoe para a glória do Teu nome, Senhor. É para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Entregamos também, Pai, em Tuas mãos a Tua obra, todos os Teus filhos e filhas que fazem a Tua obra, meu Deus, que levam a preciosa semente, a Tua palavra, meu Pai querido, aos hospitais, Senhor, nas redes sociais, meu Deus, nos presídios, nas ruas, visitando o aflito, o desesperado, o humilhado, o envergonhado, o desprezado, meu Deus, aqueles que se encontram, Senhor, distante do Senhor Jesus, da Tua presença. Que o Senhor os visite, ó Pai, que o Senhor dê a oportunidade, meu Pai, de se arrepender e ter uma vida na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, meu irmão, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, salvando, libertando, prosperando, livrando de todo mal. Que você que nos acompanha aqui no Facebook, é o nosso amigo, né? Eu quero desejar para você salvação na sua casa, salvação na sua família, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Está escrito na palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal do YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares, né? E o Espírito Santo vai abrir seu entendimento para que você venha entender a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus, né? Desejo um final de semana de muita paz, muita saúde, prosperidade, salvação na sua vida, na sua família. Hoje, né, 1º de maio, né, desejo a todos os empresários, os familiares, né, a todos os trabalhadores, né, que soam, né, que ganham o seu pão honestamente, quando o Senhor Deus deu uma ordem lá no Jardim do Éden, né, no livro de Gênesis está escrito, Gênesis que significa princípio, né, primeiro livro da Bíblia Sagrada,
Quando Deus falou para Adão, ele disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias de vida que o Senhor te der na face dessa terra, né? Então, que o suor do nosso rosto, nós trabalhamos, comemos o nosso pão com a bênção de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos do nosso Deus estejam na sua casa, na sua família, na sua empresa, né? Que o Senhor Deus prospere em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, né? Tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, a partir de meia-noite, todos os dias, né? Esse mês de maio, nós estaremos nesse propósito de oração, de jejum, pelas portas abertas na sua vida, na sua família, né? Em nome de Jesus. Maio será o mês das portas abertas, o mês da bênção na sua mesa, fartura, abundância, né? Do Senhor Deus, como está escrito na sua palavra, que se nós crermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra, né? Mesmo estamos aqui neste mundo, mas sabemos que Deus é o dono de tudo, é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da vida, é o dono da salvação, é o dono da prosperidade, da libertação. Como o Senhor Jesus libertou aquele homem mudo, curou aquele cego, que o Senhor Jesus abra portas, abençoe ricamente a nossa vida, a nossa família, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.